Oi, pessoal! Então, vamos começar a nossa matéria com o conteúdo de potenciação. Então, o que é uma potenciação? É essa representação escrita aqui, ó, que é um número que está na sua base e seu expoente. O resultado é a potência. Então, é muito importante nós relembrarmos como que se resolve uma potência, né? Como se calcula. Então, eu sempre vou repetir a base quantas vezes for o meu expoente. Então, 3 na segunda potência, ou 3 ao quadrado, calcula-se 3 vezes 3, que é igual a 9, por isso que deu 9 ali. Agora, é muito importante vocês se ligarem que muitos resolvem errado, calculando, multiplicando base e expoente. Isso é errado, isso não se faz, pessoal. Tá? Então, a definição de potência é sempre o que? Multiplicação de fatores iguais, tá? Então, neste caso, ó, eu trouxe um problema envolvendo potência, que é o seguinte. Ó, um gato come 5 ratos por dia. Quantos ratos 5 gatos comem em 5 dias? Então, quando se lê um problema assim, se acha que é bem difícil, né? Mas não é. Então, primeiro, por que ele é um problema de potência? Então, porque está envolvendo, né, um processo multiplicativo e a quantidade é a mesma, ó, 5 ratos, 5 gatos em 5 dias. Então, para mim resolver, bastaria fazer a multiplicação, 5 vezes 5 vezes 5. Né? Que se eu fosse escrever isso na forma de potência, seria como a minha base, que é o que está se repetindo, então é o número 5. Quantas vezes essa base está se repetindo? Está se repetindo 3 vezes, então o meu expoente é o 3. E qual é o resultado de 5 vezes 5 vezes 5? Seria 125, tá? Então, essa seria a resposta. Então, quando nós fomos lá na nossa atividade, ó, na nossa primeira atividade, eu coloquei um problema para justamente relembrar esse conceito. Ó. Em uma multiplicação, quando os fatores são todos iguais, existe uma forma diferente de fazer a representação dessa multiplicação, que é a potenciação. Então, a potenciação é essa multiplicação de fatores iguais, tá? Então, esse problema aqui das lixeiras é semelhante ao problema que eu falei para vocês, né? Então, ó, são 7 lixeiras. Então, são 7 blocos de prédios, 7 andares, né? Então, é o mesmo número que se repete, tá? Então, essa é a ideia da potenciação, né? Fatores iguais. Então, a questão 2, seguindo aqui, então, determine as potências a seguir. Então, aqui, neste exercício, vocês já vão ter que aplicar as regras de sinais, tá? Então, para isso, vamos ver aqui as regras de sinais. Então, vou resumir para vocês, ó. Regras de sinais da potência, a gente tem duas situações básicas, ó. E a gente analisa o expoente da potência, ó. Ou o expoente é um número par, ó, então aqui, ó, 2, 2 é par, ou o expoente é ímpar, ó, daí eu escolhi o 3, tá? Então, se eu for abrir essa potência, o que vai acontecer? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Agora, se eu for calcular a outra, a base negativa, menos 2 vezes menos 2. Daí, o que vai acontecer? Regrinhas de sinais, ó. Menos com menos fica mais. Então, resposta, mais 4. Então, o que aconteceu aqui, ó? Tanto a base, quando for positiva ou base negativa, a resposta deu positiva, os dois. Então, a gente generaliza, ó. Sempre quando o expoente de uma potência for par, o resultado é sempre positivo. Então, o resultado é sempre positivo da resposta da potência. Ó, então, aqui por isso que deu 4 e 4 positivo. Agora, o expoente ímpar, ó. Então, aqui, 2 ao cubo, ou 2 elevado à terceira potência, é 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Agora, aqui a minha base é negativa, então, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Daí, atenção para a regrinha de sinal, ó. Menos com menos dá mais.
e mais com esse menos dá menos. Então, menos 8. Então, o que aconteceu aqui? Ó, uma resposta deu positiva, a outra resposta deu negativa. Então, o que a gente pode observar? Ó? Bom, se a base aqui deu mais, ó, que a base é mais, o resultado deu mais. Se a base é menos, o resultado deu menos. Isso por quê? Porque o expoente é ímpar, né? A gente vai repetir um número ímpar de vezes do sinal menos. A cada 2 menos, menos com menos é mais. Então, sempre vai sobrar um menos. Então, a gente generaliza na regra e diz que o resultado é o sinal da base. Então, se a minha base for positiva, o resultado é positivo. Se a base for negativa, o resultado é negativo. Ah, e se a minha potência não tem parentes? Só copia o sinal. Então, ó, aqui ó, o sinal 1 está menos, então a resposta é menos. E 2 ao cubo é 8. Aqui a base está mais, então bota o sinal mais e bota a resposta. Tá? Então, de regras de sinais, é isso que vocês têm que saber. Então, voltando lá para a nossa atividade. Então, aqui tem umas potências ó, misturadas, né? Ó, tem parentes, sem parentes, base, ó, expoente par, expoente ímpar. Daí aqui vocês colocam as letras, tá? Conforme as respostas que deram aqui. Tá? E aqui tá dizendo, ó, a regrinha que eu acabei de falar para vocês aqui nesse Fique Ligado. Daí a questão 4. Podemos afirmar, ó, que menos 5 ao quadrado é igual a menos 5 ao quadrado, ó. Só que aqui tem parentes e aqui não tem parentes. Então, essas coisas vão dar resultados diferentes, tá? É isso que vocês têm que calcular cada um e justificar a resposta. Aqui, questão 5. Calcule o valor das expressões. Então, aqui são expressões que envolvem potência. Então, é só para vocês calcularem e treinando essa regra de sinal. Por exemplo, ó, vou resolver aqui a questão B, ó. Tá aqui 10, ó, então tu vai botar lá 10, copia aquele menos, e entre parênteses tu bota o resultado. Quanto é que é menos 2 ao cubo? Ó, então cubo aqui, 3 é expoente ímpar, então ímpar é o sinal da base. Então, a base deu negativa, e 2 ao cubo é 8. Então, resposta é menos 8. Daí, continuando, 10. Daí, aqui no meio, tu faz o sinal, ó. Menos com menos dá mais. Então, menos com menos, mais. Então, mais 8. Então, 10 mais 8, 18. Tá? Então, esse exercício aqui é para vocês treinarem as regrinhas de sinais com potência. E os restantes, os 6, os 7, 8, é para treinar a mesma potência. Aqui não tem a questão de regra de sinal, é para treinar até a linguagem, né? Então, aqui o calcule aqui no 6, ó. O quadrado de 8, então tu vai escrever. O que é quadrado de 8? É 8 ao quadrado, ó. 8, base 8 e expoente 2. Opa, vamos habilitar aqui, deu. Então, 8 ao quadrado, que é a mesma coisa que 8 vezes 8, quanto é que é 8 vezes 8? 8 vezes 8, 64. Então, esse é o resultado. Então, é para escrever na linguagem matemática e dar o resultado. Tá? Aqui o 7, completar o quadro. Então, é para completar o que está faltando. Então, eu tenho coluna do produto, potência e leitura da potência. Então, aqui eu tenho 5 vezes 5. Então, 5 vezes 5. Então, o 5 é a base. Então, quantas vezes está se repetindo essa base? 2 vezes. Então, expoente 2. Como é que eu leio isso? Bom, eu escrevo 5 ao quadrado. Ou eu posso falar 5 na segunda potência. Tá? Aqui na segunda linha, eu tenho a potência, faltou a leitura e o produto. O que é o produto? A potência aberta. Então, aqui, ó, 3 na quarta potência. Seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4, 3, né? E a leitura, 3 na quarta potência, daí é só escrever. Ó, só lembrando, pessoal, que o pontinho, tá? Ó, o pontinho também pode ser a multiplicação, um xizinho, tanto faz, os dois representam vezes, tá? E o último é para calcular essas potências aqui, ó, base 10, né, o que acontece aqui com a base 10, expoente 0, né,
Então, base 1, expoente 1, que são potências aqui para vocês darem uma pensadinha, tá? Então, qualquer coisa, perguntem e tentem fazer, que é muito importante, tá? Beijos, então, tchau.